Nós conversamos na manhã de hoje com o vereador eleito e diplomado para o município de Teresina, Vinícius Magalhães do Avante. O Avante elegeu apenas um vereador, não tinha nenhum, saiu de 0 para 1, já é um ganho, já é um avanço para a sigla aqui na cidade de Teresina. E tem uma série de particularidades já assumida pelo vereador Vinícius Magalhães. Vamos ouvir como foi essa conversa. Ele fala da expectativa para o mandato, de como foi o processo eleitoral. Acompanhe. Assumiremos na sexta-feira o primeiro mandato com a vontade muito grande de colaborar com o crescimento e desenvolvimento da nossa cidade. Eu nasci em Teresina, cresci aqui em Teresina, casei com uma teresinense, tenho 3 filhos nascidos aqui também em Teresina, minha família toda daqui. Então a gente tem uma expectativa muito grande e muito positiva de colaborar muito com a nossa cidade. Certo. Quais seriam suas prioridades, vereador? Educação de base. Eu sou professor universitário, afastado muito tempo da sala de aula, mas sempre com os olhos voltados para a educação. Porque a educação, ela é transformadora, só a educação transforma. Nós vivemos numa cidade, num estado muito pobre. Pobre culturalmente, nós nunca tivemos a tradição de investir em educação, salvo casos isolados, como nós temos a escola particular, aqui do Barreto, que sempre foi líder no ranking de educação nacional. Você vê aqui numa cidade próxima, Capitão de Campos, que tem, Pocaliteira, aliás, que tem uma experiência muito positiva na educação. Então a gente queria trazer isso para a escola pública municipal, que também nos últimos tempos teve um desenvolvimento muito bom, mas se pode melhorar ainda. Então a gente quer contribuir nesse sentido. Vereador, agora sobre um aspecto político, nós lembramos aqui que o presidente do partido, Gustavo Henrique, declarou apoio a Kleber Montezuma no primeiro turno. Um apoio aberto, realmente encampado, mas já nas articulações para o segundo turno, nós vimos, inclusive, o senhor declarando apoio ao doutor Pessoa. Como é que fica essa questão? O senhor vai fazer oposição ou vai ser da base do prefeito no próximo mandato? Eliezer, foi uma decisão de partido. Tanto decidimos no primeiro turno por apoiar o professor Kleber Montezuma, como decidimos também no segundo turno apoiar o doutor Pessoa. Nós decidimos que o nosso mandato será um mandato de apoio da base de sustentação ao prefeito Pessoa, e sempre foi todas essas decisões que nós tomamos, em primeiro e em segundo turno, sempre foram coletivas, nunca foram decisões isoladas. Certo. Então, que fatores pesaram nessa decisão? No primeiro turno, ao lado de Kleber Montezuma. No segundo turno, exatamente ao lado de doutor Pessoa. O que pesou para se ter esse tipo de direcionamento? Aliás, o que mais pesou foi o chamamento das ruas. A gente via que o povo que dança. Nós começamos com o sentido de que o projeto que estava em execução estava dando certo, mas no andar, durante a caminhada, a gente percebeu que o povo realmente clamava por mudança, fosse qual fosse, mas eles queriam mudança. Então a gente atendeu esse chamamento das ruas, resolvemos mudar. Toda mudança é traumática, ela realmente não foi uma mudança tranquila, ela trouxe traumas, sobretudo para o nosso discurso, né, o discurso que nós tínhamos no primeiro turno. E o candidato que nós apoiamos no primeiro turno passou para o segundo turno. Então por que mudar? Porque nós somos as ruas, eu fui procurar as comunidades onde eu tenho representatividade, consultei essas pessoas que me ajudaram e quase por unanimidade eles queriam que fosse feita essa mudança. Nós levamos ao partido e, por muita sorte, houve uma coincidência que os outros candidatos também tinham o mesmo sentimento. O partido espera indicar algum cargo na gestão do doutor Pessoa? Não há essa perspectiva de indicação. Se houver, maravilha, mas por enquanto não há nenhuma perspectiva. No que diz respeito à eleição para a mesa diretora da Câmara, deve acontecer na sequência ali da posse já a eleição para presidente, vice, todos os componentes da mesa. O Avante vai seguir essa tendência de apoiar a permanência do vereador Jeová ou tem um posicionamento diferente? Inclusive nós compomos a chapa, né? O nosso cargo é o cargo de ouvidor do
da Câmara Municipal. Então, nós acompanhamos a permanência do presidente Jeová. Os motivos dessa decisão, vereador? Ele tem feito uma gestão boa, uma gestão propositiva. A Câmara tem avançado em alguns aspectos que nós achamos interessantes, sobretudo a transparência, né? Ele tem sempre atualizado o portal de transparência da Câmara, onde todos têm acesso às informações, e isso aí foi decisivo para a nossa posição. Muito bem. Avante com o seu vereador eleito, Vinícius Magalhães, entusiasmado, realmente demonstrando muita expectativa e disposição para o trabalho parlamentar a partir de 1º de janeiro de 2021. Agora, um fato político interessante. No primeiro turno, o partido militou ao lado de Kleber Montezuma. No segundo turno, ou seja, já se configurou uma nova eleição, uma nova formação de grupos. O Avante seguiu o doutor Pessoa, do MDB, que foi eleito com a diferença de aproximadamente 100 mil votos em relação ao candidato tucano Kleber Montezuma. E esse apoio político declarado, firmado no segundo turno da eleição municipal, se transforma agora também em apoio na Câmara Municipal de Teresina. O vereador Vinícius Magalhães não vai fazer oposição, pelo contrário, vai manter a coerência, apoio ao doutor Pessoa. O doutor Pessoa foi eleito e ele vai fazer parte desse governo, apoiando dentro do legislativo aquilo que for de iniciativa de doutor Pessoa como chefe do executivo, como prefeito da capital Teresina. E isso sem nenhuma pretensão de indicar cargos, de fazer alguma troca de favores. Pela resposta do vereador Vinícius Magalhães, realmente o sentimento é de se unir forças, de se somar administrativamente, politicamente, em prol da cidade de Teresina. As questões políticas e ideológicas realmente ficaram na eleição, se encerraram após a apuração no dia 29 de novembro. O foco agora é administrar, é trabalhar para realmente firmar, para dar o retorno do voto de confiança recebido nas urnas, manifesto ali pelos teresinenses. Os vereadores são peças importantes no desenvolvimento de políticas públicas. A repórter Lalesca Setuba conversou com o vereador José Cardoso, que deve ser aclamado presidente da AVEP, a Associação de Vereadores do Piauí. Vamos conferir. Olha, sobre as metas dos vereadores de todo o estado para 2021 até 2024, ao meu lado está o senhor José Cardoso. Ele é vereador eleito de São Miguel do Tapuio. Boa tarde, eu queria saber do senhor, que vai ser presidente da Associação de Vereadores do Piauí, quais são as metas? Boa tarde a todos. A AVEP é uma instituição com o maior número de membros políticos. Nós temos hoje 2.143 vereadores. A minha principal meta é trazer os vereadores para se associarem, para que a gente possa unificarmos as câmaras através de capacitação nas regionais, capacitar os vereadores e orientar no seu processo legislativo. Nós temos um projeto de modernizar as câmaras, através de parcerias, e podemos aproximarmos que a tecnologia, as câmaras do sul a norte. Nós temos, desde do extremo sul, câmaras que têm a mesma importância de Teresina. Então, nós temos que trazer as grandes cidades como as pequenas cidades, para que a gente possa unirmos os vereadores no processo legislativo, para podermos ter maior representatividade e poder representar a nossa classe, assim como merece a AVEP, voltarmos a ter aquela visibilidade que sempre teve no processo do debate político no Piauí e de todo o Brasil. Ou seja, a associação é uma forma de unir todos os vereadores do Piauí na luta para melhorar o estado, melhorar todas as cidades, não é verdade? Melhorar a nossa classe, né? Nós temos uma associação e as câmaras. Eu sou defensor da Câmara independente, mas os poderes precisam ter harmonia entre si. O vereador tem que estar capacitado para exercer o seu
processo, exercer o seu mandato com o conhecimento e com a contribuição no processo legislativo. Nós temos que debater e atualizar a lei orgânica do município, nós temos que participar do debate político, que hoje é a modernização das câmaras, podemos unificar. Mas além da modernização das câmaras, a gente está em um ano de pandemia ainda, próximo ano aí ainda tem várias metas para ser cumprida na área da saúde. Como é que os vereadores eles podem ajudar nessa área? A principal bandeira, a modernização das câmaras. As câmaras, integrar as câmaras através da tecnologia. Por isso, nós podemos fazer curso de capacitação presencial ou à distância. Mas o vereador pode contribuir na união. Nós estamos unidos através das regionais que foi criado e iremos fortalecer a regional, onde os vereadores possam comparecer com o menor número e podemos continuar no mesmo cuidado com as recomendações da OMS. Muito obrigada pelas informações, tenha uma ótima tarde. Obrigado a vocês pelo espaço e estamos trabalhando no processo de podermos trazer a VEP para o debate político, uma nova VEP para todos. Ok, muito obrigada. Lívio, essas são as últimas informações sobre a VEP, sobre as metas e a eleição da Associação de Vereadores do Piauí. Eu volto com você. Obrigado mais uma vez pela sua participação, Lalesca Setúbal. Fundamental essa bandeira da modernização, da qualificação de vereadores, do incremento na qualidade do trabalho das câmaras municipais. Vejamos só, vereadores, na sua atuação parlamentar, serão legisladores, terão essa atribuição de contribuir para a consolidação de regras, ou seja, leis que serão obedecidas, cumpridas pela sociedade. Não é um processo muito fácil. O futuro presidente, que deve ser aclamado, que foi o nosso entrevistado aí para a presidência da VEP, falou em processo legislativo. Muitos vereadores, infelizmente, especialmente aqueles recém-eleitos, podem não conhecer o processo legislativo. O que é uma proposição, o que é um requerimento, o que é um projeto de lei, o que é uma PEC, o que é uma audiência pública, o que é uma comissão técnica, temática de um parlamento, o que é um veto, o que é a aprovação de um projeto, como acontece uma votação, a sanção pelo chefe do executivo, no caso, o prefeito municipal, como se promover audiências públicas, qual a atribuição de cada órgão, enfim, todo esse processo ele precisa ser conhecido, se exige conhecimento teórico e prático, o regimento de cada Câmara Municipal, o que é determinado para cada tipo de sessão, solenidade, enfim, é um amplo, é um leque de situações que precisa ser conhecido para que assim os vereadores consigam exercer o seu papel fundamental de legislar e fiscalizar as ações do Poder Executivo e não simplesmente ocuparem uma cadeira sem efeito, sem retorno para a sociedade. Que realmente esse objetivo seja alcançado, que se ofereça essa qualificação. Se nós olharmos, a Assembleia Legislativa tem a sua escola, a Escola do Legislativo, o Governo do Estado tem a Escola de Governo, a APPM tem a Escola dos Municípios, o Poder Judiciário tem a Escola do Judiciário, enfim, os poderes constituídos já têm as suas escolas para oferecer essa qualificação e que assim seja também para os vereadores, por meio da VEP ou de qualquer órgão que ofereça essa oportunidade. E muitas vezes essas escolas, elas não qualificam só vereadores ou políticos e servidores daquele órgão, elas qualificam a população de uma forma geral, oferecem cursos dos mais diversos, de qualificação, até de outros níveis, como pós-graduação, para a população de uma forma geral, de uma forma mais acessível. Então é um investimento importante que realmente precisa ser levado a sério e consolidado aqui no estado do Piauí. O governador do Piauí e presidente do consórcio de governadores do Nordeste, Wellington Dias, defende mais agilidade na distribuição da vacina contra a Covid-19 no país. Vamos ouvi-lo. É claro que o Brasil está mesmo muito atrasado em relação às vacinas. E é por isso mesmo que temos que colocar como a prioridade número 1. Ora, se já temos vacina no Brasil, algo como 10 milhões de doses até o final deste ano,
podemos chegar a 25 milhões de doses até 21 de janeiro, como explicar que tem vacina sendo aplicada na Argentina, no Chile, no México, nos Estados Unidos, na Europa, em tantos países, e não temos vacina no Brasil? Isso não é razoável. Há procedimentos para garantir segurança e eficácia da vacina, especialmente aquelas que já foram aprovadas por agências reguladoras reconhecidas no Brasil. É o caso de agências reguladoras dos Estados Unidos da América, a agência FDA, a agência europeia, a agência chinesa, que garante, por exemplo, que vacinas que já estão no Brasil, como a Coronavac, vacina como a AstraZeneca, possam ser aplicadas. Nós estamos falando de salvar vidas. É por essa razão que, pelo Fórum dos Governadores, estamos cobrando vacina já. Ou seja, que a Anvisa, de ofício, possa colocar a condição de analisar e apreciar essas outras agências reguladoras, o processo que ali adotaram, para que possa adotar também no Brasil com a validação, além, é claro, de agilizar os outros processos que estão em tramitação no Brasil. Bom, está aí então o governador Wellington Dias, que tem exercido um papel de liderança em âmbito nacional como presidente do consórcio de governadores do Nordeste, na busca, nas articulações em prol da vacinação. Vacinação que deve ser oferecida à população obedecendo a um plano nacional. O problema da Covid-19 é internacional, é no mundo todo. No Brasil não é diferente, não é só uma ou outra cidade, um ou outro estado que está sofrendo as consequências, essa crise na saúde que também influencia na economia, é o país inteiro. Então, que prefeitos, governadores, presidente da República, todas as autoridades competentes se unam, estejam compromissadas com esse plano nacional, realmente garantir todas as condições para distribuir toda a logística, todas as doses necessárias para imunizar a população brasileira e nós virarmos essa página. O desejo é de virarmos essa página. Agora eu tenho a alegria de dar boa tarde, já está aqui ao vivo com a gente, o nosso amigo João Magalhães, editor de política do jornal O Dia. João, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Eliezer Rodrigues, boa tarde ao telespectador do Dia News. João, nós acabamos de conferir uma fala do governador Wellington Dias, realmente tentando agilizar, cobrando eficiência nesse processo de vacinação. E, além da questão de saúde, que já é complexa, parece que tem uma questão política pesando também nesse processo, né, João? Sem dúvida nenhuma, Eliezer. Na verdade, o que a gente tem visto é que desde o início da pandemia, a própria política de combate, de prevenção, a proliferação do novo coronavírus, ele tem um viés político muito grande e que, sem dúvida nenhuma, tem prejudicado a política de combate à pandemia. E agora que a gente chega nesse momento que deveria ser, vamos dizer, uma reta final da pandemia, porque o mundo todo já se fala em vacina, ou seja, em uma resposta da ciência para o vírus, aqui no Brasil a gente ainda precisa passar por esses entraves políticos em torno dessa vacinação. Esse viés político no combate à pandemia relacionado à vacina, ela inicia no próprio governo federal, que demorou a elaborar esse plano de vacinação. A gente já tem hoje, por exemplo, na América Latina, 4 países que estão vacinando seus grupos prioritários, normalmente compostos por profissionais da saúde e pelos mais idosos. E aqui no Brasil se fala em vacinar em janeiro e fevereiro, portanto, há um atraso significativo e aí a gente vai levar a discussão para o campo prático, que é a questão da economia. É bom lembrar que o cenário que a gente observa para o ano que vem, principalmente para o primeiro semestre, não é favorável e enquanto a gente não tiver essa pandemia sob controle, com certeza a nossa população vai continuar sofrendo consequências gravíssimas, não só da doença, quanto também efeitos econômicos oriundos aí da pandemia do novo coronavírus. É verdade, os prejuízos são em cadeia, as consequências são muitas, são muito graves. E por falar em política e em coronavírus, tem políticos se reinfectando pelo coronavírus. Veja só, a reinfecção que até pouco tempo não se tinha certeza, não se conhecia, está acontecendo de uma maneira cada vez mais recorrente. Primeiro eu quero destacar aqui o caso do prefeito de Piripiri,
Luiz Menezes, é prefeito até quinta-feira, dia 31 de dezembro deste ano. Dr. Luiz Menezes, pai do deputado estadual Marder Menezes, João, reinfectado pelo novo coronavírus. Isso mesmo. O atual prefeito de Piripiri publicou em suas redes sociais que está passando aí por uma reinfecção do novo coronavírus. Ele foi infectado pela primeira vez lá em meados de junho, julho, não teve sintomas graves, né? Ficou praticamente assintomático, mas agora ele está novamente, os exames demonstraram que ele está novamente com o vírus ativo do novo coronavírus, por isso apresenta-se realmente um quadro de reinfecção, o que já traz uma nova preocupação. Afinal de contas, principalmente no começo da pandemia, aliás, se falava muito de quem pega o novo coronavírus já fica imune. É verdade. O que tem se mostrado e de uma forma cada vez mais recorrente é que não é bem assim, até porque os casos de reinfecção vêm aumentando e, como você falou, já é o segundo caso, inclusive de político, aqui no Piauí, tendo em vista que o primeiro é do atual presidente da Câmara de Vereadores de Teresina, Jeová Alencar. É verdade, João. Eu lembro que, inclusive, algumas autoridades, quando iam publicar os boletins epidemiológicos, trazendo os números da pandemia, elas já tratavam os recuperados, aquelas pessoas que resistiram à Covid-19, como uma barreira natural. Ora, quem já pegou não pega mais é uma barreira. Não é mais assim. Já estamos vendo pessoas se reinfectando. O João Magalhães acabou de lembrar aqui também do exemplo do vereador Jeová Alencar, presidente da Câmara Municipal de Teresina, que testou meses atrás positivo, fez tratamento, se isolou. Semana passada testou de novo, esteve hospitalizado e ontem hospitalizado novamente, João. Isso mesmo. De acordo com a assessoria do vereador Jeová Alencar, ontem pela manhã ele voltou a sentir um quadro de febre, uma indisposição, foi até um hospital particular aqui de Teresina e optaram pela sua internação para que o acompanhamento seja mais efetivo. A gente, obviamente, espera que ele se recupere logo, retome as suas atividades políticas, até porque quem tem acompanhado o cenário político piauiense sabe que ele já é praticamente candidato reeleito, né, presidente da Câmara Municipal de Teresina, mas agora enfrenta novamente esse quadro do novo coronavírus pela segunda vez neste ano e voltando ao hospital em menos de uma semana, o que demonstra aí que dessa vez a doença é um pouco mais grave do que ocorreu da primeira vez, quando ele praticamente ficou assintomático. Verdade, vamos torcer para que o vereador Jeová e todas as vítimas da Covid-19 que estão lutando contra a doença possam se recuperar, superar esse vírus, dar a volta por cima e conseguir continuar, avançar na sua vida, mesmo com todas as dificuldades. João Magalhães, o prefeito eleito e diplomado de Teresina, doutor Pessoa, já reuniu futuros secretários, quase todos estão já nomeados, são nomes conhecidos, especialmente das pastas mais estratégicas. Agora teve um anunciado mais recentemente para a Prodaté, a empresa de processamento de dados de Teresina. Estamos inclusive já vendo a foto do indicado, então é o Jobson Cunha indicado para a Prodaté. É um nome realmente que já era esperado, João, ele tem um perfil específico para essa área? Olha, Eliezer, o que repercutiu exatamente em relação à nomeação foi a formação acadêmica do indicado. É bom lembrar que a Prodaté, a empresa de processamento de dados da Prefeitura, é a responsável, vamos dizer assim, por toda a parte tecnológica da Prefeitura de Teresina, por acompanhar, por desenvolver aplicativos, por ter uma visão tecnológica para acompanhar dados sobre o município, enfim, é uma área de inteligência da Prefeitura, porque ela tem essa responsabilidade de acompanhar e de formatar programas que ajudam todas as outras pastas, a Secretaria de Finanças, por exemplo, o próprio IPMT, enfim. E a nomeação que partiu agora do Dr. Pessoa, do Jobson, ele tem a formação exatamente de fisioterapia, o currículo acadêmico dele é nessa área. A assessoria de imprensa do prefeito eleito, Dr. Pessoa, correu para explicar que ele, apesar de ter essa formação na área da fisioterapia, ele já atua profissionalmente na área tecnológica, mas no meio, principalmente lá da Prodaté, repercutiu de forma negativa a indicação dele, exatamente pelo currículo que ele tem apresentado, que não tem um vínculo direto com a área, a atividade fim, né, da área a qual ele vai executar lá na Prodaté.
João, esse exemplo, ele nos estimula a fazer uma separação. Existem aquelas indicações políticas e puramente políticas, existem aquelas mais técnicas. Vamos torcer para que no grupo de trabalho do secretário, do técnico dessa função da Prodatec, ele venha a ter pessoas qualificadas especialmente para as funções. Sem dúvida nenhuma, Eliezer. Na verdade, o que ocorre bastante é que todos eles, todos os secretários, os presidentes de fundações, enfim, os chefes de autarquias, eles vão ser gestores públicos. Então, não é de forma nenhuma obrigatório que ele tenha a sua formação acadêmica na área em que ele vai comandar. Por exemplo, Fundação Municipal de Saúde. O indicado foi o Dr. Gilberto Albuquerque, que é médico, mas não necessariamente precisa ser o médico ou o profissional da saúde para comandar uma pasta como a Fundação Municipal de Saúde. O próprio prefeito Firmino Filho, que é economista, já ocupou aquele cargo, sem contar inúmeras outras pessoas que não têm uma formação acadêmica naquela área em que vai comandar. Até porque, para ser gestor, é necessário, obviamente, que saiba cobrar, que saiba formatar uma equipe competente, que saiba cobrar resultados, que saiba passar metas. Então, tudo isso faz parte da função do secretário e lá na Prodater, essa, sem dúvida nenhuma, vai ser responsabilidade do novo diretor. Agora, é claro que quando um profissional da área assume uma determinada pasta, por mais que ele não tenha conhecimento técnico com a atividade fim daquela secretaria, ele vai ter que conviver diretamente com profissionais dessa área. E aí fica muito difícil para um gestor que não tem domínio de determinada área passar metas e cobrar resultados de um setor em que ele não entende muito bem como é que se trabalha ali. Mas, sem dúvida nenhuma, a gente vai aguardar, vai acompanhar e torcer para que os resultados sejam positivos. Afinal de contas, caso esses resultados sejam positivos, o principal beneficiado é a população de Teresina. A Prodatec, inclusive, lembrei agora, teve um papel fundamental nesta pandemia, porque foi a pasta competente para fazer todo aquele levantamento numérico, estatístico da pandemia, no que diz respeito a infectados, recuperados, os perfis de cada paciente, ocupação de leitos. Então foi um trabalho... A questão geográfica, em relação a quais bairros havia uma maior disseminação da doença. Trabalha com tecnologia da informação, portanto, é uma área de inteligência que tem um papel fundamental em ajudar a prefeitura a levantar informações, em ter mais dados e conhecer melhor a cidade. Na área econômica, por exemplo, a Prodater tem um papel fundamental em ajudar quem trabalha com recolhimento de tributos, enfim, a ter programas, a ter aplicativos que favoreçam o trabalho também nessa área financeira da prefeitura. João, eu gostaria de conversar aqui, aproveitar esse momento nosso, porque a equipe de Dr. Pessoa está quase completa. Existe ainda um cargo de primeiro escalão que, no momento, é só especulação. O Dr. Pessoa não anunciou, uma fonte me confidenciou que é alguém do coração dele, da cabeça dele, que vai surpreender, mas nada público, nada de declaração pública até o momento no que diz respeito à próxima secretária municipal de políticas públicas para as mulheres. Quem será? Quem pode ser? Na sua opinião, João Magalhães, que nomes são mais competitivos para essa função? Olha, Eliezer, é bom lembrar que pega um pouco mal deixar para nomear uma pasta tão simbólica, tão importante no mundo de hoje, ser uma das últimas a serem nomeadas. Até porque isso ocorre, a gente lembra, porque lá na semana passada, no anúncio do secretariado, chegou a ser muito discutido nos bastidores a indicação de um homem. Nossa. Aí veio uma repercussão negativa em torno disso e de forma muito justa. E até agora o Dr. Pessoa ainda não bateu o pé, ainda não divulgou oficialmente qual a mulher que vai ocupar essa pasta, que é essencial, afinal de contas, no contexto atual em que a gente precisa de mulheres ocupando cada vez mais espaços de protagonismo no cenário político, deixar para indicar a responsável por essa pasta tão importante lá, finalmente, já nos 45 minutos do segundo tempo, demonstra que houve, de certa forma, uma falha no pensamento, na formatação da equipe. Já em relação aos nomes citados, tem ganhado muito destaque o nome de uma jornalista, Carla Berger, que atua ainda como jornalista. Ela já teve o nome citado, inclusive é um dos nomes discutidos pelo Dr. Pessoa para ocupar essa pasta, que, obviamente, só deve ser confirmado com a publicação no Diário Oficial do município.
Eu vi sendo ventilado também o nome da delegada Anamelca Cadena, foi candidata a vereadora. Do PL, pelo né? PL. Seria uma indicação do PL, que apoiou o doutor Pessoa no segundo turno? Sem dúvida nenhuma, é um dos nomes que também estão ali nas discussões. É bom lembrar que o PL ainda não indicou efetivamente nenhum nome para a próxima gestão de doutor Pessoa. O PL teve candidato a prefeito no primeiro turno, que foi o deputado federal Fábio Abreu. No segundo turno, o partido e o próprio Fábio Abreu declarou o apoio ao doutor Pessoa. A delegada Anamelca, não foi eleita como vereadora. No início até se imaginava que seria que ela teria uma votação expressiva, mas no decorrer da campanha acabou tendo alguns percalços e não conseguiu a eleição. O PL elegeu apenas um vereador, Leonardo Eulálio. Sem dúvida nenhuma, é uma indicação que pode partir do PL, caso o partido tenha direito a indicar essa pasta. O que o deputado federal Fábio Abreu tem dito nos últimos dias, Eliezer, é de que ele não precisa necessariamente ir buscar cargos na gestão para estar contribuindo com a cidade de Teresina, e ele também, na prática, não quer dar o braço a torcer para o doutor Pessoa. Enfim, é uma discussão que deve se afundilar nas próximas horas. Afinal de contas, a posse do prefeito eleito já é na sexta-feira e, no máximo, até segunda, todas as nomeações já devem estar sendo publicadas no Diário Oficial do município. É verdade. João, você falou de morosidade, realmente a expectativa é muito grande, as demandas estão aí, é preciso se conhecer os nomes da equipe de governo, mas para nós termos uma ideia, aqui no vizinho município de Timon, no Maranhão, a prefeita eleita Dinaí Veloso só vai declarar os nomes do seu secretariado no discurso de posse. Dia 1º de janeiro, ela tomando posse, é que a população de Timon vai conhecer os próximos secretários. Então aí a gente consegue ter... É uma estratégia que impacta, né, sem verdade. dúvida nenhuma, a população. É bom lembrar que lá em Timon, a prefeita eleita faz parte do grupo do atual prefeito, Luciano Leitoa, portanto, a discussão ocorre ali dentro de casa, vamos dizer assim. Não é o mesmo. Não é uma transição como Teresina. Não é uma Teresina, transição como verdade, Teresina, em que o próprio prefeito eleito, por ser de um grupo político, o adversário, já tem que nomear algumas pessoas lá para a equipe de transição, fazer todo um trabalho de coleta de dados e repassar essas informações para os novos secretários. Porque lá em Timon, Eliezer, como é o mesmo grupo político, há a possibilidade de muitos secretários se manterem nos cargos. Aqui em Teresina, essa chance é zero, até porque é troca de gestão, é troca de grupo político no comando do Palácio da Cidade. Eu só lembro do nome que transita em todos os níveis, em todos os partidos, Gilberto Albuquerque. É verdade. Esse realmente... É chefe de hospital municipal, chefe de hospital estadual, transita realmente do Palácio de Karnak para o Palácio da Cidade, com muita maestria, principalmente nessa área da saúde. Tá certo. João Magalhães, muito obrigado pela sua participação, pela sua presença. Nós esperamos você aqui amanhã, tá certo? Combinado? Boa tarde para você. Combinado, Eliezer. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Esse foi o quadro Política do Dia.